Vamos tentar fazer esse exercício de métodos aqui. Ó, o que que ele deu, né? Função vetorial, beleza? Em IJ, que é o mesmo que x e y, né? Deu esse aqui. Ele pede aqui no item I, no primeiro item, o rotacional, para provar que o rotacional dessa função aqui dá isso aqui. Isso aqui é conta. É conta. Bom, primeira coisa, vamos lembrar quem que é o rotacional, né? O rotacional determinante de quem? Disso aqui, ó. JK, né? Del x, del y, del z, da componente x, componente y, componente z. Mas aqui a componente z, ó, tá vendo que não tem. Então é zero. E aí o que eu faço? Bom, quando eu vou fazer aqui, ó. Aí, quando eu for fazer a componente i, o que eu vou fazer? Esse com esse. Certo? Quando eu for fazer a componente j, vou fazer esse com esse, menos esse com esse. E assim por diante, certo? Esse aqui é o jeito que eu faço, mas tem gente que decora aqui, faz, tem, enfim. Então, o i, vou começar pelo i. Então, eu vou fazer esse com esse que dá zero de cara, menos esse com esse. Então, vai ser quem? Del z com vx. E vx é essa coisa aqui. Então, é menos, né? Que Vx, meu? É Vy. Então, ó, aqui quando eu faço a primeira, esse aqui não faz. Então é esse com menos esse com esse. Ai, caramba, o que eu fiz? Vamos lá de novo. Então, o Z não tem, esse com esse não tem, e aí fica esse com esse. Del Z de menos dá mais, né? Então fica esse aqui, ó. XZ rx ao quadrado mais y ao quadrado. Aí menos j, porque menos, né? Por causa da expansão em cofator, né? Esse aqui é 1, 3, a posição 1, 1, 1, 2, 1, 3. Então aqui dá um número, um expoente ímpar, então é menos. Menos, então esse com esse, a gente já viu que dá zero. Esse com esse. Então dá menos esse com esse, então aqui fica mais del z. Esse com esse é esse aqui. Esse aqui. YZ R x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza? Agora o K, né? Esse aqui morre, faço esse com esse com esse. Então K vai ser del x menos esse com esse, né? Del x, esse com menos, aqui tem um menos, então fica mais. Xz rx ao quadrado mais y ao quadrado. Tem que tomar bastante cuidado com o sinal, com qual que é a derivada de qual, porque se nenhum errinho aqui vai tudo pro saco. Então, ó, esse com esse menos esse com esse. Então, menos del y de Vx. E Vx é yz rx ao quadrado mais y ao quadrado. E aí, agora a gente tem que sair fazendo as derivadas. Então, ó, tem até outra cor aqui. Bom, a derivada, ó, a do i aqui, né, você vai derivar, a derivada é em z. Então, tudo que não é z sai da derivada. Tipo, isso aqui, né? Agora o r, por que o r não sai da derivada? Porque o r é função de z, certo? Então, isso aqui eu já posso colocar para cá, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado, beleza? Multiplicando a derivada, ó, del z de z por isso aqui, ó. Vamos fazer aqui no canto, né? Ó. Quem que eu quero derivar aqui? Quero derivar del z de z sobre r, que é quem sobrou ali, certo? Regra do quociente.
Derivo a primeira, a derivada do z é 1, fica r. Menos, mantenho o primeiro z, derivo o segundo. Então, aí, segundo parênteses, quem que é derivada do r? Olha só, del z com relação a r, quem que é o r lá que ele deu no começo? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Certo? Derivada de uma raiz, dá meio e a raiz cai para baixo, né? Então, meio e a raiz cai aqui para baixo. Por quê, né? Porque é u a meio, então, derivada disso daqui, né? Cai o expoente. Você subtrai aqui desse meio, fica negativo, então o u vem aqui para baixo, né? E aí você faz a regra da cadeia, né? Então aqui mais y mais z, beleza? E a regra da cadeia é quem? Esse aqui, o z, e esse aqui dá zero, e a derivada do z ao quadrado é 2z. Aí mato 2 com 2, fica z, dividido por isso aqui que é r. Então aqui é z, r, beleza? Dividido por regra do quociente, voltando, então vamos voltar para o nosso parênteses inicial, r ao quadrado. Beleza? É isso aí. Aí aqui, vou fazer um MMC aqui, então multiplico em cima e embaixo aqui por r, certo? Então fica r ao quadrado, menos aqui z vezes z dá z ao quadrado, tudo isso sobre r, tudo isso sobre r ao quadrado, então fica r ao quadrado menos z ao quadrado sobre r ao cubo. Ó, já tá começando a ficar com uma carinha, né? Só que aí r ao quadrado não é aquela raiz lá? Aquela raiz lá, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, tudo isso raiz, né? Tudo isso elevado ao quadrado, então você mata a raiz aqui. Então, fica isso aqui, né? Menos z ao quadrado, certo? Sobre r ao quadrado. Então, mato z com z, sobra só isso aqui. Então, é aqui quem que vai vir para cá, né? X ao quadrado mais y ao quadrado sobre r ao cubo, certo? Vou apagar essa caralha tudo aqui. Deixa aqui por enquanto, né? Porque esse aqui, ó, vai ser igual, né? Vou tentar manter. Então, ó, aí aqui morre aqui com aqui, né? Quem vai sobrar no final disso aqui tudo vai ser x sobre r ao cubo, certo? Ó, matei aqui com aqui, sobrou x sobre r ao cubo. Ó, tá começando a ficar com uma carinha, né? Então aqui fica x sobre r ao cubo. Agora vamos fazer componente j. Então mais j, componente j. Onde j é a mesma coisa, a gente tem alguma coisa parecida, né? Ó, o y sai, a derivada é em z, então o y é constante, sai. X ao quadrado mais y ao quadrado sai também. E aí, fico mesma coisa daquela hora lá. Ó, fica isso sobre isso. Z sobre R. Ó, e a derivada do Z sobre R, né? Em relação a Z, a gente já tem um resultado, né? Que é isso aqui. R ao quadrado menos Z. O R ao quadrado menos Z, quando eu abro esse R ao quadrado aqui, né? Abro essas componentes menos Z. Então fica x ao quadrado sobre y ao quadrado, sobre R ao cubo. Então fica aqui, ó, x, colocada a corzinha ali, x ao quadrado mais y ao quadrado sobre r ao cubo. Mata, mata, sobrou só esse e esse cara aqui. Então vamos reescrever de novo, ó. Já tá ficando com uma carinha mais legal, né? Apaga aqui. Então fica y sobre r ao cubo. Legal, né? E vamos ver a última parte agora. Agora a última parte
que tem que sobrar aqui, meu? A gente vai ter que resolver isso aqui tudo, vai ter que sobrar quem? Porra, obviamente, né? Tem que sobrar isso aqui. Z sobre R ao cubo. Não é isso? Pra gente provar o exercício pede, né? Que aí fica x na direção y na direção j, z na direção k, sobre r ao cubo, né? Isso aqui é r sobre r ao cubo, que é exatamente o que ele pediu lá no exercício, né? E aí, porra, resolve aí, né, meu? Vai fazer aqui a mesma coisa. Tira o z para fora, né? Tira o z para fora, tá vendo? A derivada é em relação a x. Então o z sai para fora, né? E aí vai ter que calcular, vai dar um trabalhinho aqui para fazer. Mas você vê que é só trampo, né? É só trampo, mas acho que deu para ficar claro aí, né? Deixa eu coisar que já tá dando mais de 10 minutos.